Vamos dar continuidade ao nosso aprendizado falando sobre funções inorgânicas. Vamos falar hoje especificamente da função ácido, mas antes vamos dar uma retomada aí no o que são funções na química. As substâncias químicas podem ser agrupadas de acordo com suas propriedades comuns. Então, quando você fala em função, se refere aí às funcionalidades, às características dessas funções. Essas propriedades comuns são chamadas de propriedades funcionais. Em função dessas propriedades, podemos agrupar as substâncias em grupos, os quais chamaremos de funções inorgânicas. As principais funções inorgânicas são ácidos, que nós veremos hoje, bases ou hidróxidos, que nós vimos na aula anterior, sais, que veremos na videoaula que vem, e os óxidos, que nós já vimos também anteriormente. Para compreender os conceitos das funções, deveremos conhecer as experiências de Svante August Arrhenius, que é esse senhor aqui que aparece nessa imagem. Perceba as três experiências realizadas por ele. Temos aqui um circuito com uma luz que é interrompido em uma solução de água e ácido clorídrico, outro circuito que é interrompido de água com cloreto de sódio e aqui de água com açúcar. Então, água e sal é o primeiro, água com ácido clorídrico o segundo e água com açúcar por último. Olha o que ele percebeu, que água com um sal, a função sal, é eletrolítica, ou seja, permite a passagem de corrente elétrica. Então, mesmo interrompido aqui o circuito, o fio, a água, a solução, a água com sal, por ter íons livres, permite, esses íons carregam aí, por assim dizer, os elétrons e acende a lâmpada. A água com ácido clorídrico também, mas lembre-se, ácido clorídrico é uma substância molecular, ele não possui íons livres, mas acontece a ionização quando posto em água. Já a água com açúcar, o açúcar é molecular e não acontece ionização, apenas a dissolução do açúcar na água. Então, não há passagem de corrente elétrica. Temos aqui dois exemplos de soluções eletrolíticas, a água e o cloreto de sódio, a água e o ácido clorídrico, e uma não eletrolítica, que é a água e o açúcar. Perceba as conclusões que se tira quando se coloca aí o cloreto de sódio em água. Temos a representação aqui do cloreto de sódio entre moléculas de água. A passagem da corrente elétrica em soluções se encontra associada à presença de íons livres na solução. Há a dissociação iônica, onde os íons que já existem no composto cloreto de sódio, eles se separam em água, eles se dissociam em água, né? E é representado aqui por essa forma: cloreto de sódio mais H2O, há a dissociação iônica, a reação aqui, liberando aí tanto o sódio quanto o cloreto. Agora, o exemplo com o ácido clorídrico. Perceberam que a molécula de ácido clorídrico ela ioniza formando íons. Então, o hidrogênio que estava junto ao cloro, ele desliga do cloro, deixando o seu elétron com o cloro, e o íon H+, o cátion H+, se une aí com a molécula de água. Então, está representada aqui a ionização por esta fórmula química: HCl mais H2O, então ácido clorídrico mais água, passa por uma reação formando H3O, que é o hidrônio. Esse hidrônio, que é o oxigênio ligado a 3 hidrogênios, ele é positivo, ele tem
um elétron a menos do que a quantidade dos seus prótons e mais o Cl-, que é o cloro ali que ficou com o elétron que está faltando aqui no hidrônio. Dando continuidade, temos que saber que não é 100% das moléculas ionizáveis que irão sofrer ionização. Assim, nós temos um grau de ionização. Perceba que aqui nós temos 4, 8, 12, 16, 20 moléculas representadas. Quando postas em água, nem todas ionizam. Ó, uma aqui não ionizou, duas não ionizaram. Então, há um cálculo para saber aí o grau de ionização dessas moléculas. Quando as espécies químicas estão em solução aquosa, nem todas sofrem ionização ou dissociação. A porcentagem de espécies que sofrem esses fenômenos é dada pelo grau de ionização, representado aqui por alfa. Então, o grau de ionização, alfa, é o número de moléculas ionizadas dividido pelo número de moléculas dissolvidas. No exemplo anterior, nós tínhamos um total aqui de 20 moléculas dissolvidas e 18 ionizadas, porque duas não ionizaram. E para sabermos o grau de ionização, nós usamos esta fórmula. Alfa é igual ao número de moléculas ionizadas pelo número de moléculas dissolvidas. Alfa é igual a Ni sobre N. 18 sobre 20, que vai dar 0,9 ou 90%. Nesse caso, dizemos aqui que o ácido clorídrico tem o grau de ionização igual a 90%. Dá uma paradinha aí no vídeo e tenta resolver com o cálculo que nós acabamos de aprender, como que se chega ao resultado dessa questão. Muito bem, vamos dar sequência então à resolução. Vamos ver se você acertou? Adicionam-se 600 moléculas de ácido clorídrico, HCl, à água. Sabendo que 540 moléculas estarão ionizadas, podemos afirmar que o grau de ionização dessa espécie química é, e temos aqui as alternativas. Então, nós temos o N, que é o número de moléculas dissolvidas, igual a 600. E o número de moléculas ionizadas são 540. Todas essas informações dadas aqui no enunciado da questão. Qual é o valor de alfa, o valor de grau de ionização do ácido clorídrico? Ni dividido sobre N. 540 dividido por 600, que dará 0,9 ou 90%. A alternativa E é a correta. Vamos fazer de novo? Dá uma paradinha aí no seu vídeo e tenta responder essa questão. Muito bem, vamos ver se você acertou. Adicionando-se 500 moléculas de um certo eletrólito à água, teremos para um grau de ionização igual a 0,9. Quantas moléculas ionizadas? Bom, eletrólito é um nome que recebe aí as partículas dissolvidas em água que permitem aí a passagem de corrente elétrica. Usaremos a mesma fórmula, mas agora nós temos o valor de alfa, que é 0,9, e o número de moléculas dissolvidas, 500. Qual é o número de moléculas ionizadas? Substituindo os valores, temos que 0,9 é igual a Ni sobre 500. Resolvendo aí, Ni é igual a 0,9 vezes 500, Ni é igual a 450. A alternativa C é a correta.
Agora sim, falamos aí de ácidos pelo conceito de arrênios. O que são ácidos? Segundo Arrhenius, toda substância que em solução aquosa sofre ionização, produzindo como cátion apenas o H+, né? O hidro é um ácido. O HCl em água libera o H+, o cátion hidrogênio, mais o Cl. O H2SO4 também 2 cátions hidrogênio mais o sulfato. O H3PO4 em água libera aí 3 hidrogênios, 3 cátions hidrogênios mais o fosfato. E o H4P2O7 também libera aí 4 cátions hidrogênios. São todos classificados como ácidos. Hoje sabemos que o cátion H+, liga-se à molécula de água formando o íon H3O, o hidrônio, e antigamente chamado aí de hidroxônio. Na verdade, todas aquelas equações que eu mostrei das reações não libera necessariamente o cátion hidrogênio ficando sozinho. Ele é liberado, sim, da molécula do ácido, mas já se unindo à molécula de água. Classificação dos ácidos. Podemos classificá-los quanto ao número de hidrogênios ionizáveis, havendo assim os monoácidos, onde na ionização a molécula produz apenas um cátion hidrogênio. Perceba que nesses 3 exemplos, todos os 3 liberaram apenas um cátion hidrogênio, por isso são chamados de monoácidos. Os diácidos, que na ionização a molécula produz apenas 2 cátions hidrogênio. Aqui, 2 exemplos de compostos que liberam 2 cátions hidrogênios quando em água. Triácidos, que na ionização a molécula produz 3 cátions hidrogênios. Os tetrácidos, que na ionização a molécula libera aí 4 cátions hidrogênios. Temos que ter um cuidado, porque não é porque há um número determinado de hidrogênios em uma fórmula que ele será liberado. Nesse caso aqui, temos 2 exemplos. O H3PO3, aonde é liberado apenas 2 hidrogênios e não 3. Por isso, sabendo disso, ele é considerado um diácido. Ele tem sim 3 hidrogênios em sua molécula, mas ele só libera 2. E o H3PO2, que tem 3 hidrogênios, mas libera apenas 1. Por isso ele é chamado de monoácido. Também podemos classificar os ácidos quanto à presença do oxigênio, havendo assim os hidrácidos e os oxiácidos. Os hidrácidos não possuem oxigênio em sua composição, possuem apenas o hidrogênio, como o cátion, e os ânions, os outros componentes aí da fórmula. Não há oxigênio. Já os oxiácidos possuem o oxigênio em sua composição. Temos aqui alguns exemplos de oxiácidos. Bem simples. Hidrácidos sem oxigênio, oxiácidos com a presença do oxigênio. Quanto ao número de elementos químicos, temos os ácidos classificados como binários, que possuem apenas 2 elementos químicos. Um é o hidrogênio e o outro será o formador aí do ânion, o hidrogênio e mais algum elemento. Temos os ternários, que possuem apenas 3 elementos químicos. Perceba que são 3 elementos químicos e não 3 átomos. Aqui, nesse primeiro ácido que está como exemplo, temos 2 hidrogênios, mais 1 carbono, dando um total de 4, mais 3 oxigênios, completando aí 7. Porém, temos hidrogênio, carbono e oxigênio como elementos diferentes.
São 3 elementos diferentes, não importando aqui a quantidade de vezes que eles aparecem na composição dessa molécula. Há também os quaternários, que possuem apenas 4 elementos químicos. E aqui temos esse exemplo. Também é possível classificar os ácidos quanto ao grau de ionização, sendo fracos, moderados e fortes. Os fracos possuem o grau de ionização aí menor do que 5%. Os moderados possuem entre 5% e 50%. E os fortes possuem o grau de ionização maior do que 50%. Quando não conhecemos o grau de ionização, podemos aplicar as seguintes observações para classificar o ácido. Para os hidrácidos, os fortes são o ácido clorídrico, bromídrico e iodídrico, o HCl, o HBr e o HI. O moderado nos hidrácidos é apenas o ácido fluorídrico, o HF. E os fracos são todos os outros. Então, quando falarmos em classificação dos ácidos quanto ao grau de ionização, se gravarmos aí que os fortes são todos ali da família dos halogênios, menos o flúor, né? Saberemos aí quem são os fortes. Moderado, o flúor, e os fracos, todos os outros. E para os oxiácidos, temos essa formulazinha aí para calcular. X é o número de átomos de oxigênio menos o número de hidrogênios ionizáveis. Veja aqui alguns exemplos. O primeiro aí, X igual a 0, então eu terei um ácido fraco. Perceba que há 3 hidrogênios e 3 oxigênios. 3, que é o número de átomos de oxigênio, menos o número de hidrogênios ionizáveis, que é 3, dá 0, um ácido fraco. No segundo exemplo, de um ácido médio, temos 4, que é o número de oxigênios, menos 3, que é o número de hidrogênios ionizáveis. Para isso, então, temos que saber quantos hidrogênios ionizam, que é um ácido médio, porque o resultado é igual a 1. No terceiro exemplo, 4, que é o número de oxigênio, menos 2, que é o número de hidrogênios ionizáveis, dando o resultado de 2, então é um ácido forte. E por último, o HClO, que é 4 oxigênios menos 1 hidrogênio ionizável, dando 3, que é um ácido muito forte. A partir dessas continhas, a gente sabe que quando dá o resultado igual a 0, fraco. 1 médio, 2 forte e 3 muito forte. O ácido de fórmula HCN é forte, oxiácido, binário, possui 3 hidrogênios ionizáveis ou tem grau de ionização menor do que 5%. Dá uma paradinha no vídeo e tenta resolver. Muito bem, vamos ver se você acertou? Veja, a letra A é falsa. Entre os hidrácidos temos os fortes, HCl, HBr e HI, médio HF e fracos os demais. Então, HCN não pode ser forte. Um oxiácido, falso. É um hidrácido, pois não possui oxigênio em sua estrutura. Ele é binário, falso, é ternário, pois possui 3 elementos químicos, o hidrogênio, o carbono e o nitrogênio. Possui 3 hidrogênios ionizáveis? Falso, possui apenas um hidrogênio. É só esse um que pode ser ionizável. Tem grau de ionização menor que 5%? Verdadeiro, por ser um ácido fraco, tem grau de ionização menor que 5%, e eu tinha dado ele como exemplo. Então, a correta é a alternativa E. Propriedades dos ácidos. Apresentam um sabor azedo. Temos aqui uma fruta várias fatias de frutas cítricas, né? Que todas apresentam aí o ácido na sua composição. Por isso que elas têm o gosto azedo, o ácido cítrico no caso. E aqui uma embalagem de vinagre, que possui ácido também
em sua composição, por isso possui um sabor azedo. Condutibilidade elétrica. Em solução, conduz a corrente elétrica. Por isso, falamos que os ácidos em solução produzem soluções que conduzem a corrente. São eletrólitas ou soluções eletrolíticas. Ação sobre os indicadores. O que são indicadores? Indicadores de ácido base são substâncias que, em contato com ácidos ou com base, podem ou não mudar de cor. Junto com a fenolftaleína, os ácidos não produzem ação. Ela é transparente e continua transparente. Junto aí com o azul de brotimol, ele que é transparente, exerce uma cor aí amarelada. Nomenclatura dos ácidos. Os hidrácidos se dão os nomes da seguinte forma: ácido, aí mais o nome do elemento formador e o final hídrico. Ácido cloro, que é o elemento formador, final hídrico. Ácido clorídrico. Ácido, Br, bromo, e o final hídrico, ácido bromídrico. H2S, ácido, e o enxofre, que é usado o seu nome em latim para dar o nome do ácido, sulfur. Ácido sulfídrico. Ácido, o carbono mais o nitrogênio, aí ácido cianídrico. Oxiácidos, aí nós usamos o elemento central, quando forma um único oxiácido. É ácido, elemento formador, mais íquo. Veja que o que eu utilizo para dar o nome desse ácido é o carbono e não o oxigênio. Então, o elemento central, o carbono, ácido carbônico, com acento, ácido carbônico. Ácido bórico, ácido bórico. Quando o elemento central forma dois oxiácidos diferentes, porque há ácidos que o mesmo elemento formam, há ácidos diferentes formados aí pelo mesmo elemento. Então, o que tem aí o menor NOx terá o final oso, e que tem o maior NOx o final ico. Então, aqui veja dois ácidos oxiácidos que possuem um enxofre como elemento central, porém são ácidos diferentes. O primeiro possui apenas 3 oxigênios e o segundo 4. Então, aqui temos o ácido, onde o enxofre é representado aí por sulfur, e oso, porque ele possui um NOx menor. Vamos calcular o NOx rapidamente? 3 oxigênios, menos 2 cada um, menos 6. Com mais 2 dos hidrogênios, menos 6 mais 2, menos 4. E é o valor que o enxofre assume, mais 4 aqui. Já no de baixo, temos 4 oxigênios com 2 hidrogênios. 4 oxigênios menos 8, com 2 hidrogênios mais 2, vai dar menos 6. Então, aqui o enxofre assume o NOx mais 6. Menos 8 do oxigênio, mais 2 do hidrogênio, menos 6. Então, o enxofre vale mais 6 para dar 0. Ácido sulfúrico. Ok? Aqui a mesma situação. Temos o nitrogênio. O primeiro aqui há 2 oxigênios, então vale menos 4. Com mais 1 do hidrogênio, menos 3. O primeiro nitrogênio aqui vale mais 3. Já o segundo, temos 3 oxigênios.
menos 6 mais 1 vai dar menos 5. Então, o nitrogênio tem que valer mais 5. Então, o primeiro terá o menor NOx, que valerá aí mais 3. E o segundo, mais 5. O primeiro será o ácido nitroso e o segundo, o ácido nítrico. Elemento central forma 4 oxiácidos diferentes. Aí temos o que tem o menor NOx, hipo. Na sequência, oso. Aí o que tem um NOx um pouco maior, ácido, ao elemento formador oso. O segundo maior ácido, elemento formador ico. E o maior NOx, ácido, elemento formador ácido per elemento formador ico. Vamos dar uma olhada como fica? Então temos aqui o ácido cló com antes do nome do elemento formador hipo, cloroso, porque possui o menor NOx. Nesse caso aqui, o cloro possui o NOx menos 2 mais 1, menos 2 do oxigênio, mais 1 do hidrogênio, dá menos 1. O cloro possui o NOx mais 1. Aqui, menos 4 do oxigênio, mais 1 do hidrogênio, dando menos 3. O cloro tem que valer mais 3. Aqui, menos 6 dos oxigênios, mais 1 do hidrogênio, dá o NOx menos 5. Então, o cloro vale mais 5. E, por último, menos 8 dos oxigênios, mais 1 do hidrogênio, dando menos 7, o cloro vale mais 7. Então, perceba que vai crescendo o número de NOx. Então, ácido hipocloroso. Na sequência, ácido cloroso. Ácido, elemento formador cloro, mais oso. Depois, ácido, elemento formador de cloro, mais ico, ácido clórico. E por fim, ácido, o elemento formador mais por ter o maior NOx, per, como prefixo, clórico. E esta é a forma de dar o nome a ácidos aí que formam 4 oxiácidos, formado aí de 4 oxiácidos diferentes com o mesmo elemento formador central. Existem casos em que o mesmo elemento central forma ácidos diferentes, porém com o mesmo NOx. Neste caso, a diferença se encontra no grau de hidratação de moléculas de água, né? E usaremos os prefixos orto, meta e piro. O prefixo orto é usado para o ácido com maior grau de hidratação. Aqui o exemplo, H3PO4, ácido ortofosfórico. O prefixo meta é usado para o ácido obtido de uma molécula do ácido orto pela retirada de uma molécula de água. Então, H3PO4 menos uma molécula de água, então menos 2 hidrogênios e menos um oxigênio. Né? HPO3, então é ácido metafosfórico. O prefixo piro é usado para o ácido obtido quando de 2 moléculas de orto retiramos apenas uma molécula de água. Imagine que você somaria aí 2 vezes, ou multiplicaria por 2, H3PO4 formando H6P2O8, que não existe, mas é só para chegarmos à nomenclatura. Menos um H2O, menos uma molécula de oxigênio, dando aí H4P2O7, que é o ácido pirofosfórico. Galerinha, essa aí é a nossa videoaula de hoje. Dei uma lida lá nas páginas da apostila referente a ácidos. Realizem as atividades e até a próxima. Qualquer dúvida, entre em contato aí nos momentos de aula. Tchau, tchau!